que Jesus nos fortaleça através dos bons espíritos, fazendo com que as palavras brotem à nossa boca e que seja de fácil compreensão para todos. Possamos ter um estudo alegre, tranquilo, dirimindo dúvidas, quando for o caso, retendo os nossos conhecimentos, ratificando ou retificando. Para tal pedimos bons espíritos, nosso patrono Caibá Schutel na direção, oriente-nos, para que possamos sair desta sala mais tarde, tranquilos, levando conosco o conhecimento que viemos a aperfeiçoar ou buscar nesta tarde e noite de terça-feira. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, bons espíritos. Que assim seja. Ok, mano. Boa noite, tudo bom? A Lulu, Ana Lu, paz e espada. Sejam todos bem-vindos. Vamos sentar nas cadeiras, tomar uma posição e vamos aprender um pouquinho mais, como eu disse, ratificar os conhecimentos. Botar o som musical bem baixinho, só para ter um fundinho de leve. Tá. Muito bem, hoje nós temos, conforme o banner, no estudo de parábolas e ensinos de Jesus, a parábola do fermento. Ainda há pouco eu falava com a Vera, até brinquei com a Vera, porque o livro Caibá Schutel nos fornece apenas uma página para o estudo de hoje. Eu disse para ela, Vera, eu vou ter que botar fermento nessa página para a gente conversar durante 1 hora. Ela riu. Os subsídios vão aparecendo conforme nós vamos trocando ideias, conversando, não é? Eu perguntaria aqui na sala, nós já estamos acostumados a ouvir parábolas, mas de repente pode ser que tenha alguém que não conheça, tenha dúvida. Eu pergunto, todos que estão na sala, sabem por que Jesus falava com parábolas? Ah, não, Laura, hoje não. Por que parábolas? A Malu não sabe. Então tá bom. Então vamos falar para a Malu e vamos retrucando quando há necessidades. Olha, o Malu e os demais. Quando Jesus, já chegando ao seu 2º ano de pregação pública, o que o ego nos diz, pois cremos no que o ego nos diz. Nós temos que crer, né, paz e espada, com a razão, né? A razão sobre tudo. Não dá para ter a fé cega, né? Crer de maneira cega não é interessante. Nós temos que ter a razão, buscar o porquê das coisas para que nós então aprendamos a ter fé naquilo que fazemos. Então Jesus, na sua pregação, derramou à beira do mar da Galileia, com todo aquele povo perto dele, e deixou então para nós uma série de parábolas, ilustrando a natureza do reino do céu. Sempre ele dizia, né? O reino do céu é semelhante, e vai dizendo assim. E os seus discípulos, ouvindo juntamente com os outros, alguns ficaram confusos e perguntaram, em particular, por que eu falo em parábolas, Senhor? Isso nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 13, versículo 10, essa pergunta, também Marcos,
capítulo 4, versículo 10. Porque Jesus falava por parábolas. As parábolas tinham certamente um lugar especial na última fase do ensinamento de Jesus, mas não era unicamente para eles. Ou melhor, era para o povo, mas não era totalmente dele, que já vinha a palavra de Deus. Eles aparecem frequentemente no Velho Testamento. Se formos buscar, nós vamos encontrar o Velho Testamento trazendo algumas palavras que Jesus veio mais tarde dizer. Mas, como o povo da época... Boa noite, Enio, seja bem-vindo. Como o povo da época ainda não estava capacitado totalmente para entender as parábolas, entender o que Jesus queria dizer, porque ele estava com pouco conhecimento. Ele dizia por parábolas porque mais tarde as pessoas, desenvolvendo mais o seu senso de conhecimento, senso moral, a inteligência, viria então a redescobrir por que as parábolas daquela época. Né? O que devia ser surpreendido aos discípulos não foi desconhecimento, súbita mudança para uma abordagem de seu mestre até ali desconhecida. Jesus atribui a mudança no ensinamento a uma mudança na atitude de seus ouvintes. Paz, estudo, saravá. Saravá, irmão. Mateus diz que Jesus falava por parábolas em cumprimento da profecia. Abrirei os vossos lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O propósito das parábolas era revelar as verdades ocultas do reino de Deus, porém não a todos. Ao coração honesto, essas histórias ilustrativas trariam mais luz, mas aqueles orgulhosos, rebeldes, elas criariam mais confusão. Esse é o significado da declaração de Jesus, porque disse, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas aqueles que não são conhecidos, mas não a eles. Quando ele diz, né, que quem já tem vai ter mais, e quem não tem terá tudo que ainda possa restar. Então, resumindo, a parábola ela foi dita por Jesus naquela época, porque se ele fosse dizer a lição como deveria ser dado, o povo não ia entender, porque naquela época eles ainda não estavam muito conhecidos sobre o Espírito, conhecia muito pouco sobre o reino dos céus. Então Jesus fazia paralelos, fazia assim uma analogia para que todos pudessem ir aos poucos entendendo. Então a parábola do fermento, Jesus diz: os essênios falavam. Olha, as palavras de Jesus, como o próprio fermento, se você procurar no Velho Testamento, você vai encontrar muita coisa a respeito do fermento, que é a parábola do que vamos trazer hoje. Muitas coisas estão lá atrás e aos poucos vêm se aproximando. Cada coisa ao seu tempo. Cada palavra, cada ensinamento ao seu tempo. Boa noite, Amélia. Então a parábola do fermento diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda levedada. Quando eu li isso aqui, achei interessante. Eu disse, mas como ela escondeu em 3 medidas de farinha? Eu fiquei pensando, o que ela quis dizer isso? Na primeira leitura que eu fiz, eu digo, olha, era 3 medidas, né?
Ela pegou um copo, 3 copos de farinha, 3 xícaras de farinha e botou ali à noite, né? Colocou ali então o levedo. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 33, como também em Lucas, capítulo idêntico, 13, versículos 20 e 21. Já estava pilotando um fogãozinho lá, né? Pilotando e com fermento. Não há quem ignore o processo da panificação. Lança-se um tanto de fermento na massa de farinha, mistura-se e espera-se que fique toda levedada, para o que muito concorre o calor. Ora, aquele que já fez pão, que já viu fazer pão caseiro, né? Quem que já não fez um pão caseiro? Nunca fizeram, não? É muito legal você sovar o pão, bater o pão com fermento, fica lá um pouquinho de massa com fermento, aí a pouco aquilo está transbordando pela forma. Quando eu fiz a primeira vez, eu achei aquilo interessante. Também fiz aqui em casa um dia. O sopro divino seria o açúcar para que as leveduras. A levedura, o paz e a espada. Esse negócio de sopro divino, eu não sei. Eu não vou fazer comentário, que eu vi uma vez alguém dizer que quando nasce uma criança, dá o sopro divino na vida. Isso nós não adotamos essa teoria, essa doutrina, em que o Espírito, quando deu um sopro divino para aquela que ele se convida. Isso aí é uma doutrina do niilismo, né? Nem chega a ser um panteísmo, é o niilismo. As leveduras, depois você vai entender por que a levedura nessa parábola. Como eu falei há pouco, as parábolas, elas são coisas alegóricas, palavras de alegorias, algumas vezes, que a pessoa tem que vir a entender mais tarde o que seria as leveduras. Muito bem. Ok? Então eu estava dizendo, né, que a massa, a levedura faz aquele bolo, a massa subir, muito interessante. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa elevada acusa a presença do mesmo. Ou seja, você não vai ver o fermento, mas você vai ver que a massa subiu. A levedura, as parábolas são coisas interessantes. Uma vez eu ouvi alguém falar, numa televisão, quando Jesus disse, que se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nascia do Espírito e da água. E a pessoa está dizendo que nascia da água, mas deu uma explicação tão assim, sem graça. Boa noite, Varcerol. Quer dizer, ele não conhecia, tinha ideia. A pessoa lê a palavra, não vê o sentido da coisa. Então nós temos que ver o sentido. Não é só a palavra em si, senão a gente pode se atrapalhar. Então nós vamos seguir adiante, né? O reino do céu é como fermento, disse-nos Jesus. Na lei de Moisés, o fermento era, com poucas exceções, proibido em oferendas, e durante a Páscoa todo o fermento tinha que ser removido da casa. Porque o fermento, ele tinha como uma ideia de coisa ruim, negativa. Se o fermento faz crescer, então a gente imagina que os pensamentos ruins viriam a crescer. Então, na época durante a Páscoa, por exemplo, ele é retirado para que só tivesse, né, as coisas boas, o fermento das casas. Isso se encontra em Levítico 2, versículo 11, também no Êxodo, capítulo 13. Em todos os casos, no Novo Testamento, onde o fermento é usado como uma figura, ele é usado como uma má influência.
Nós vamos encontrar isso em Lucas, capítulo 12, também Paulo aos Coríntios 5, versículo 7, também em Gálatas 5 e 9. Era a má influência, o fermento. Por essa razão, alguns concluíram que o fermento nessa parábola simboliza uma força malévola, chegada da apostasia. Mas na parábola do fermento, como todas as outras da série que Jesus falou lá na Galileia, é explicitamente dito que ela pinta o reino dos céus. E não o domínio de Satanás. Nós vamos procurar isso em Mateus. Mateus informa isso. Essa parábola do fermento está explicando como é o reino dos céus, em sua comparação. Não há problema real aqui, uma vez que toda influência espiritual, tanto má como boa, trabalha do mesmo modo. E o uso diferente da mesma metáfora não é desconhecido nas Escrituras. Veja só, diz que tanto Satanás como Cristo são comparados a um leão. Comparar Jesus, né, e Satanás a um leão. Alguém fica surpreso, mas como? É porque no diabo a figura é feita com ferocidade. A velocidade do leão negociando a sua presa. Já em Jesus, ele é fica da força e a coragem. Você vê o mesmo símbolo do leão para Jesus e para o Satanás. Só que para um, diabo é uma figura, né, o paz de espada. Diabo não existe. Diabo é uma figura que criaram para, sem querer ofender ninguém, para enganar os bobos, né? Alguém que criou uma figura de chifrinho, de barbicha, de garfinho. Isso é coisa do passado, né? Hoje em dia, as pessoas não podem ficar com esse negócio, porque é tido até como criancice. Diabo é um espírito que não progride. Diabo é nós mesmos, quando nós estamos fazendo coisas ruins, né? O Minari. É uma figura que inventaram para ser como representante do mal. Então é um espírito que não evoluiu, não quer evoluir, e fica por aí perturbando encarnados e desencarnados. Mas deixa ficar que um dia ele vai crescer, vai ficar bonzinho, porque é o caminho esse. Não existe aquelas penas eternas, não existe aquele fogo eterno. Um dia todos nós vamos chegar lá. Com certeza, o ruim hoje poderá ser o bom nos espelhos de amanhã, mas com certeza, né? Todos nós estamos aqui encarnados para evoluir. Todos nós. Aquele que prossegue compreendendo, percebendo e seguindo as leis de Deus, os bons costumes, ele com certeza irá a sua pregação um pouco mais rápida. Aqueles que assim não querem proceder, vão ter um progresso mais demorado, mas todos nós, um dia, chegaremos a um estado de pureza. Os ruins de ontem são os bons de hoje. Pode ser, né? Tem outros que continuam ruins ainda, porque não entendem. Porque nós aprendemos como encarnados e como desencarnados. Mas aqui, como encarnado, na fase terrena, que os problemas nos são apresentados só na matéria, que nós não podemos desviar. Às vezes temos que suportar certas emoções, certos vícios. Já na parte espiritual a gente tem um pouco mais chance de atender o chamado. Não, nós estamos julgando, ouviu, o Paz e Espada. Ninguém está preparado para julgar. Nem Jesus julgou.
Não me lembro qual é o evangelho que está nessa parte. Ele diz, nem Jesus julgou. Jesus não julgou, nem tampouco condenou. E o fato que todo mundo conhece é de Magdala, né? Quando queriam apedrejá-la, ele não julgou ninguém. Simplesmente se abaixou, escreveu na pedra e disse, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Não ficou um. Quer dizer, ele não julgou, cada um que se julgou. Somos toda uma família humana. Onde estão os bons e os maus? Só em nossa mente? Não, os bons e os maus estão aí, junto conosco. Ou você acha que é só espírito que é mau? Tem muito encarnado aí, bom, haja vista. Aí atualmente lá no Rio de Janeiro a confusão. Estão sacudindo. O pessoal menos esclarecido, né? Mas felizes aqueles que têm uma doutrina, seja ela qual for, e que cumpre de acordo com a lei divina os compromissos que a doutrina sugere, né? Que a doutrina que ordena não é a doutrina. A doutrina explica, consola, assim a doutrina espírita. Cada um faz de acordo com a sua inteligência e com o seu livre-arbítrio. Entretanto, depois, não chore nos rangeres de dentes. Vamos prosseguir? Muito bem, fizemos aquela comparação, né? E vamos adiante. Assim, o reino de Deus, o homem não se pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio, de um momento para o outro. Como o levedo não transforma a farinha na mesma hora em que ela é posta. Então esse fermento pode ser o conhecimento, o nosso modo de agir, que nós estamos usando. Com certeza somos perfeitos. E por que somos perfeitos em nossa essência, ó Paz e Espada? Nós somos perfeitos porque Deus faz tudo perfeito. Se Deus criou os espíritos, então os espíritos são perfeitos. Porém, no uso, ou no mau uso do seu livre-arbítrio, da sua inteligência, tornam-se, ou nós tornamos-nos imperfeitos momentaneamente, até que um dia nós possamos voltar à categoria de perfeitos, que é a nossa meta. Nós somos ignorantes pelo conhecimento. Não, a nossa jornada não é um mau uso. Nós fazemos um mau uso na nossa jornada. A jornada é uma bênção que Deus nos dá. Nossos problemas, nossas doenças, isso tudo são bênçãos que Deus nos dá para que nós possamos apagar, né? Subtrair, retirar os nossos vícios de um passado. Então, a nossa jornada, ou as nossas jornadas, as nossas existências, são bênçãos de Deus. Você já imaginou se a gente desencarna bem ruim, e como dizem alguns, vão sofrer a vida inteira? Vida eterna? Não pode, né? É claro que não. Uma lâmpada suja não deixa de ser lâmpada. Entretanto, a sua luz vai brilhar bem menos que deveria brilhar. Não é verdade? A luz suja, ela acende, mas não brilha. E esse brilho, para não deixar a lâmpada suja, é o nosso modo de agir. A nossa coerência em relação às leis divinas. Obviamente, nós não somos santos, nós vamos ainda ter alguns percalços pelo caminho, mas com a vantagem de que estamos conhecendo e um dia, quem sabe, chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. Então, como eu disse, o fermento não transforma a massa de uma hora para outra. Há que há necessidade. Assim somos nós. Nós não vamos nos transformar de uma hora para outra. Nós vamos transformar através das nossas existências. Em cada existência,
nós damos um passo adiante. As obras espíritas nos informam que nós não retrogramos, né? Não retrógrada. Nós sempre avançamos ou, no máximo, ou no mínimo, ficamos no mesmo pedestal, no mesmo patamar. Mas retroagir não. Que nós sempre aprendemos. Agora, se nós quisermos usar o aprendizado para o bem, nós estamos adiantando. Se mantivermos o aprendizado para o mal, continuaremos no mesmo degrau, que não é bom. Tempo, né, Laura? Precisamos de tempo. E esse tempo são as existências. A cada existência nós vamos dar um pinote. Hoje somos melhores do que ontem. Já imaginou o que nós fizemos lá no tempo dos pagãos, tempo das barbáries? Hoje nós não estamos... ainda vemos algumas pessoas que não evoluíram, continuam. Mas muitos, a maioria já evoluiu. E a cada reencarnação nós vamos evoluindo porque o fermento, esse fermento que vai crescendo dentro de nós, o conhecimento, os ensinamentos, vai fazer com que nós nos aprumamos melhores. Justamente, amanhã seremos melhores do que hoje. Aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem se vai esclarecendo e o seu espírito se transforma. Ele assimila o reino dos céus, que à prima face lhe pareceu enigma, mas depois se lhe apresentou positivo, racional e lógico. Então, naquela época, Jesus fazia certas coisas, falar sobre o espírito, sobre o mundo futuro, o pessoal ia ficar sambando. O que está se passando? O que ele está querendo dizer com isso? Hoje não, hoje a gente entende. Imagine Jesus falando parábola do fermento naquela época. O pessoal ia para casa fazer bolo. Não tinha a menor ideia do que estava se passando. E ainda ia dizer, não, o mestre falou que fazer fermento vai dar um pão muito bom. Seria talvez um modo de pensar. Mas não, hoje em dia nós sabemos que a coisa não é bem assim. Fermento é bom para o pão, mas o fermento da parábola são os conhecimentos, nosso modo de agir, através do nosso pensamento racional, né? Usando a razão, não somente o coração. Quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda a mesma? É preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem para a transformação de espíritos, é indispensável. E esse calor pode traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso que somos chamados a conquistar. Veja bem, o calor. Digamos que aqui, nessa sala virtual espírita, o calor seria a vontade de vir aqui. O calor seria o aprendizado. O calor seria a forma de divulgar, a forma de fazer com que todos possam compreender. Sim, tem uma intenção, né? A intenção de trazer a divulgação da doutrina, as explicações que a doutrina nos dá. Porque não podemos botar aquele embaixo da mesa? Está no Evangelho. Não podemos. Aquele que é dado, mais será dado. Aquele que tem, mais será dado. Tem pessoas que aprende e guarda para si. Onde é que está a moral da história? Quem aprende tem que passar adiante. Desde, é claro, que aprende certo. Transpor a intencionalidade, eu não entendi em que sentido.
nós temos que ter a intenção de ajudar, de auxiliar. Esse seria o fogo. Porque é na atividade que nós estamos tendo, seja numa casa espírita, seja assistindo um doente, seja assistindo um coitado, assistindo uma palestra numa casa espírita, ou mesmo aqui conosco, isso vem ajudar o nosso progresso. Porque um dos objetivos da reencarnação é o progresso da pessoa, do espírito. Nós estamos aqui para progredir. Progredir e também auxiliar o progresso da humanidade. Os dois princípios, né, os dois objetivos da reencarnação. Que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. Essa parábola sofreu muitas ofensas nas mãos dos alegoristas. Só pensa na alegoria da farinha. O que pode ser isso aí? Fazer pão? Houve mesmo quem visse na mulher a igreja ou o Espírito Santo, quando nada mais parece querer dizer, além de que é o tipo de trabalho feito costumeiramente pelas mulheres. Então, alguns alegoristas só quiseram colocar a mulher como sendo a igreja, ou mesmo o Espírito Santo. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Quer dizer, já se pensou que a mulher seria a igreja, a mulher seria o Espírito Santo. Não é por aí. É o entendimento. As pessoas têm que ouvir a palavra e procurar entender. Se não está entendendo o que eu estou dizendo, procure outra pessoa, procure o livro, busque. Nós temos que buscar sempre o conhecimento. Não é porque fulano falou que eu vou seguir, não. Eu não faço isso. Fulano falou, se falou uma coisa que eu gosto, que vem ao meu encontro, no meu entendimento, eu aceito, embora eu possa estar aceitando uma coisa errada. Mas, na dúvida, eu procuro. Vou buscar para confirmar, né? E a gente, às vezes, diz uma palavra ou outra que, sem intenção de falar, diz, né? Como pessoal, às vezes, já ouvi pessoal dizer, chamar de Jesus de Pai, né? Jesus é Deus. Quer dizer, não tem essa correlação. Jesus, como nós, somos filhos de Deus. Só que ele, mais esperto do que nós, procurou seguir o caminho primeiro, e assim foi. Tá? Agora nos ensinando. Para Santo Agostinho, as 3 medidas de farinha representavam toda a raça humana nos 3 filhos de Noé. Veja só, as 3 medidas de farinha representando a família de Noé. Para São Jerônimo e Santo Ambrósio, elas significavam a santificação do espírito, alma e corpo. Você vê como é que a gente lê? Ok, paz e espada. Obrigado, vai com Deus. Um abraço. Seja sempre bem-vindo, viu? Casa é nossa. Então você vê, ele falou comigo, falou, né? Eu estou lendo aqui na tela. Tá. Santo Agostinho já pensava que as 3 medidas era farinha. Já Jerônimo e Ambrósio dizia que achava que era espírito, alma e corpo. E hoje nós sabemos que espírito e alma é a mesma coisa, né? O espírito é a alma encarnada, de acordo com a nossa doutrina. Quando estamos encarnados, chamamos de alma. Quando deixamos o corpo físico, nós passamos a categoria de espírito. E muitos espíritos errantes.
Ainda que essas ideias possam, em geral, não estar muito longe do significado da farinha, as três medidas, com toda a probabilidade, sugerem simplesmente nada mais do que a quantidade costumeira de massa usada lá no mundo antigo para usar o pão. As mulheres pegam as 3 xícaras de farinha, botam os fermentos, mexe, deixa que seja levedada. Mas no início se pensavam, ou alguns pensaram ser os filhos de Noé, outros a alma, o espírito e o corpo físico. Quando na verdade é a medida. Se você botar muita massa e pouca levedura, pouco fermento, o pãozinho vai sair michuruca sem gosto. Então tem que ter a dose certa, né? A parábola do fermento parece falar da serena transformação que o reino de Deus opera no espírito humano e do modo sem ostentação pelo qual ele passa de coração a coração. Assim, o fermento, como a luz e o sal, é um agente mudo, mas poderoso. Justamente deste modo, Jesus trabalhou entre os homens. Não chamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O fermento, aquele pouquinho, aquela quantidade, aquela dosagem dentro da massa, se mistura. Mas daí a pouco está grandão. Assim, nós vemos nas massas aqui fora. Em todo grupo tem um fermento que pode ser bom e levedar bem a massa, como pode ser ruim. Levedar a massa também, mas para o lado ruim. Então cabe a pessoa como levedo, como fermento, quando se encontra dentro de uma massa, dentro de um grupo. Nós não temos tido, graças a Deus, grupos, pessoas que vinham em nossos estudos de primeiro, para fomentar maledicência, discórdia. Nós vemos nos serviços, no nosso trabalho, às vezes tem um grupo harmônico trabalhando no sentido de aumentar, melhorar a firma. Quando se tem bons fermentos, a firma cresce bem. E quando se tem maus fermentos, cresce bem, mas para o lado negativo. Aí vem a discórdia. Então, uma preocupação de nós, nossa, como fermento, com o conhecimento que nós temos, quando estivermos num grupo. Agora no Natal, por exemplo, vem uma ideia. No Natal, quantas famílias se reúnem para comemorar o nascimento de Jesus? Obviamente, nós sabemos que muitos poucos oferecem presentes a Jesus, né? Os presentes são para nós encarnados. Um ou outro na vida tem gente que lembra. Mas imaginamos que naquela família, aquele grupo, reúne 20 pessoas, 30 pessoas, mas tem ali uma pessoa que está com o coração cheio de ódio, com raiva, porque fulano tem aquilo e eu não tenho, aquela inveja. Aí quando alguém quer um presente bonito, ele fica pensando, poxa vida, só ele que pode ter e eu não posso ter. E essa inveja que mata é um fermento que cresce de maneira negativa, porque se tiver mais de um fermento que às vezes negativo, essa pessoa, às vezes sendo uma só, numa massa grande, talvez não vai crescer tanto negativo, cresce pouco a massa em alegria, porque detona aquele pensamento negativo. Mas se nós imaginarmos mais pessoas com esse pensamento negativo, o que vai ocorrer? A psicosfera do ambiente torna-se negativa. E daí o que seria uma festa, que seria um prazer, uma comemoração alegre,
acaba tornando-se em confusão, falatórios, saem dali tristes, outros vão embora correndo. Então, esse é o que a parábola dos fermentos nos diz. Sejamos como fermento, através dos nossos conhecimentos, do nosso modo de agir, fermentar, fazer crescer a massa para que o mundo se torne melhor. O mundo anda tão conturbado, mas a obra do fermento também é invisível e é interna. O nosso pensamento, ele é invisível. Nós estamos pensando, estamos emitindo aquela energia que pode ser positiva ou negativa. Ela é interna, é nossa, do nosso coração, do nosso pensamento. Essa parábola, gente, é uma declaração poderosa de natureza espiritual do reino. E Jesus sempre dizia, com a sua passagem na terra, quando ele estava à frente do governador romano, Pilatos, quando pergunta se ele é rei, ele diz: meu reino não é deste mundo. E compara o reino dos céus com o fermento, o reino dos céus com o grão da mostarda. Então as comparações sempre falando do reino dos céus, um reino futuro, que ele veio para nos ajudar, a nos preparar com as suas palavras, que foram ditas bem antes dele, mas que não foram ouvidas. Então Jesus, para evitar dizer as mesmas coisas sem que viesse a bom termo, falou muita coisa por parábola, e essas parábolas mais tarde, como até hoje, nós já estamos aprendendo e desenvolvendo o nosso modo de agir. Há ainda alguns que ainda não entenderam. Nós encontramos em Lucas: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Então nós somos fermentos que devemos levedar a massa. E que massa é essa? São os nossos irmãos, nossos amigos que convivem conosco, para que eles cresçam não bem. Pois nós conhecemos algumas palavras do bem. Como ali na garganta. A revolução radical do reino do Cristo, do reino de Cristo, diferente dos reinos dos homens, iria explodir silenciosamente dentro, operando uma completa transformação no coração. O fermento precisa, portanto, simbolizar o Evangelho como opera invisível no espírito individual. E então passa silenciosamente de um coração para o outro. A palavra de Deus é a semente em germinação, da qual vem a nova vida de Deus, mas aqueles que foram tocados por ela também se tornem luz, sal e fermento no mundo. Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. A sua umidade de espírito, de piedade, que vida ornam em todas as coisas a doutrina de Deus, e inevitavelmente atrai e então contaminam outros com o mesmo poderoso contágio celestial que mudou suas próprias vidas. O movimento de uma tão profunda força espiritual não é ruidoso, nem clamoroso, como um exército em marcha, mas firme, quieto, inexorável como uma planta tenra, que primeiro penetra
e depois trinca e finalmente rompe a mais empedernecida das rochas. É de dentro que vem de dentro para fora, que mexe no nosso coração. Fermentemos a nós primeiro. Por que adianta querer fermentar uma outra pessoa, dar os conhecimentos a um grupo, se nós mesmos não estamos prontos para desenvolver? Ide e pregai, disse Jesus. Mas antes de pregar, trabalhe a si mesmo. Olhe para dentro de si, veja como estão as suas atitudes. Veja como estão os nossos procederes. A trave no olho, justamente, Laura, bem lembrado. Até que até que a massa toda ficou fermentada. Podemos dizer que se temos que entender a massa como o coração de uma única alma, então é certo tornar o toda como um absoluto, porque em Cristo tudo é renovado. O todo da personalidade é penetrado. Mas se a massa simboliza o mundo, a parábola precisa ser entendida como falando da fermentação de todo o coração honesto e bom, não de salvação universal. Encontramos isso em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Ou alguma influência social universal, ou ainda uma humanidade não convertida. É inconcebível que aquele que veio buscar e salvar o que está perdido jamais se preocupasse com o mero impacto social do Evangelho. Com Jesus e seu reino, era a redenção ou nada. João 3:5. É isso aí, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos trabalhando a nossa pessoa, trabalhando o eu espírito, não o nosso espírito. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. E precisamos a cada dia, a cada hora, a cada instante, a cada minuto, trabalhar o espírito, o eu espírito. Porque o caminho é longo, a porta da salvação é estreita. Boa noite, Silvia. E nós precisamos adentrá-la. Nós só entraremos por essa porta quando estivermos com o manto, aquele manto da núpcia, das bodas de núpcia. Porque senão nós continuaremos rodando, dando looping, né? Que nem um computador dando looping. Nós precisamos sair desse looping. Pensemos sobre essa parábola do fermento. Parece tão simples, mas é tão explicativa. É tão importante o trabalho pessoal. Não vamos pensar em trabalhar o grupo, em princípio. Há pessoas que querem sair a pregar, mas não está ainda em condições. E o que acontece? Acontece que, ao invés de trazer para o bom entendimento, acaba afastando. Conheci um cidadão, um colega meu conhecido, não até nem sei se ele faleceu ou não, porque ele andou mal, mas ele lia e achava que tinha entendido tudo, talvez quase que decorando. Em todo o grupo de amigos que estava, ele chegava. Quando ele vinha chegando, tinha às vezes 5, 6, 4, conversando.
que vinha ele se aproximando e dizia, lá vem o fulano. Aí o grupo se dissipava. Eu ficava. Ele era meu amigo. Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo aí? Aprendi que está sem som, então tá bom. Então eu ficava, porque éramos da mesma doutrina. Eu sabia que ele vinha. Ok, reinicia, por favor. Ele vinha trazer alguma informação, tá, a gente pegava. Mas os outros, quer dizer, ele não sabia passar. A gente não pode, né? É aquela parábola do semeador, né? Sai a semear, e rasgando onde os pássaros comem, na pedra que não cresce. A gente tem que saber onde semear, porque senão a semeadura não vai ter colheita. Então nós temos que estar preparados para semear. E para que estejamos preparados, nós temos que deixar fermentar em nós o nosso conhecimento cristão, o nosso conhecimento de paz, de amor, de caridade. Porque dessa forma nós vamos nos sentir bem melhores. E quando chegarmos a um grupo para conversar, no mínimo a nossa luz, a nossa energia vai estar positiva. E o nosso ambiente estará bem carregado com boas energias. Isso é importante. O pensamento como fermento. Pensamento bom, nós vamos então fermentar bem. E quando chegamos seja numa casa espírita para fazer uma palestra, seja aqui, virtualmente, seja num grupo de amigos, que às vezes nem todos congregam a mesma doutrina, nós temos que ter aquela paciência, aquela sabedoria de não ofender aqueles que não pensam que nem nós. Se eu sou espírita, estou no meio de pessoas que não é espírita. No começo, quando ainda era mais aprendizado do que eu sou hoje, eu já discutia. Não é assim, não é assado. Hoje em dia, até aqui nós, justamente, né, mano? Antes que a gente discutir, não é para discutir. Vê que há pouco entrou um companheiro aí, eu não sei se ele seria da doutrina espírita, tenho a impressão de ser de outra doutrina. Eu procurei conversar com ele. Então a gente tem que saber, né? Mas outrora eu já discuti, queria explicar a alguém que a coisa é assim. Eu digo, como eu joguei semente nas pedras, que não evoluíram. Então, hoje em dia, se eu vou semear, onde eu vejo que tem condições de semear. Se eu não ver, a não ser que me façam uma pergunta, a pessoa, como é que é isso? O que você acha? Quer fazer uma comparação? Eu já contei uma vez, não sei se foi aqui, que eu fui a um velório de pessoas que eram de outra doutrina. E ali estava vendo lá o marido da senhora, o senhor, né, com o seu neto, ele falando da doutrina dele. Eu olhava para o menino e ele dizia, meu neto sabe tudo, já leu a Bíblia todinho, sabe tudo da Bíblia. E eu calmamente, assim, poxa, que bom, beleza, progrida sempre. O que adianta? Ele disse para mim uma barbaridade na minha frente. Agora vou eu discutir com um menino de 12 anos? Vou querer explicar que não é bem assim? Não, ele está assim. A cada coisa no seu tempo, a cada coisa na sua hora. Então, deixa que um dia, ele talvez, ou nessa ou em outras encarnações, né? Mesmo que tivesse 80 anos, justamente, Laura, eu não iria interferir de forma nenhuma, a não ser que me fizesse a pergunta. Porque se me fizer a pergunta, então eu tenho que responder. É a nossa obrigação responder. Seja ela a doutrina que seja. Se alguém nos fizer uma pergunta, ou então, temos que ser bastante honestos conosco mesmo e dizer, olha, eu não sei. Sem orgulho, sem vaidade. Porque o problema também são pessoas que vão assistir uma palestra, assistem 3 palestras, tomam parte todo dia, já se diz espírita e quer responder tudo para todos.
quer dizer, ainda não fermentou na massa. Em si, o fermento não cresceu ainda e acaba querendo dizer uma coisa que não conhece, e isso acaba perturbando até aquele que queria aprender. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando nós estamos num grupo, estamos reunidos, se não soubermos, sejamos honestos. Não sei, não conheço, vou pesquisar. Desculpa. É mais fácil dizer isso, dizer que é espírita, do que ele querer responder coisas erradas que virão a confundir o outro, vão semear em terra não fértil. Meus amigos, nosso tempo está se esgotando. Se alguém tiver alguma pergunta, queria fazer alguma colocação, eu me esqueci de falar isso antes, fiquem à vontade. Não havendo, eu pediria, se alguém quisesse fazer aí a prece para encerrar, e depois darmos os recadinhos do dia. Alguém gostaria de levantar a mão, fazer uma prece, ver se aquele fermento já está no ponto para uma prece? Vamos conversar com Jesus. É tão bom falar com Jesus. Não precisa dizer palavras decoradas. Fecha os olhos e agradece a Deus. Jesus é tão bom. Será que alguém vai levantar a mãozinha depois desse incentivo? Senão vocês vão ter que me ouvir mais um pouco. Ficou claro? Tá bom, então. A Laura gostou, mas alguém, se tiver alguma dúvida, por favor. Bom, ninguém levantou a mão, então nós vamos fazer a nossa prece. Nossa prece de agradecimento e louvor a Deus, nosso Pai, que nos permite a vida, nos permite as existências sucessivas. Agradecer a Jesus, as suas palavras, as suas parábolas, que nos servem de guia pelo caminho que temos que trilhar. A jornada é longa, Senhor, mas estamos alicerçados com as suas palavras, os seus ensinamentos, e certamente cabe a nós, cada um, compreender os ensinamentos e nos tornarmos melhores hoje do que ontem. E amanhã melhor ainda. Porque tal é a lei, progredir sempre. Vamos agradecer aos bons espíritos, ao nosso patrono Cairbar Schutel, que certamente esteve conosco durante todo esse tempo, nos apoiando, nos auxiliando, fazendo com que as ideias viessem ao nosso pensamento e que nós pudéssemos transmitir da melhor maneira possível. Agradecemos também a todos vocês, companheiros queridos, presentes aqui na sala, encarnados e desencarnados. E que Deus nos assista, que possamos ser, hoje e sempre, fermento em nossos deveres. Se conosco, Senhor, ampara-nos e que assim seja. Graças a Deus.